Salve, salve, minha galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho, é isso aí. Pessoal, uma boa noite a todos, né? E, como sempre, o estou preparado mesmo na virada do ano. O estou preparado não deixa, não permite que você fique sem estudar. Então, nessa virada de ano, tem virada de ano? Tem. Tem champanhe? Tem. Mas também tem aula. Aula de direito penal, aula de processo penal, meus amigos. Aula de direito penal, aula de processo penal. Então, ó, vamos desfrutar desse novo ano que vai chegar, mas também vamos desfrutar a mente, não é? O conhecimento, para que você comece 2025 com o pé direito. E que pé direito é esse, Emanuel? Sua aprovação em concurso público. Então, vamos lá. Suave, como sempre. Agora mesmo, ó, final de ano, agora você tem que ser, ó, suave na nave. Suave na nave. Vamos trabalhar, vamos produzir. Julgue o item que se segue. Então, lembrando que você vai ter questões de GEDUC, né? Certo e errado aqui, e eu tive que escolher minuciosamente, né? Bem tranquilo as questões de GEDUC, você sabe. Você sabe, meu faixa, que questões de GEDUC não é brincadeira, né? Não é brincadeira, não. Então, escolhi com calma, respirando, e vamos lá. O homicídio qualificado é um crime mais grave do que o homicídio simples. Que tranquilo, né? O homicídio qualificado realmente é um crime mais grave. Bora lá. Artigo 121. Artigo 121 do Código Penal. Tá lá. Homicídio simples. Homicídio simples. Homicídio simples. Vai estar no seu caput. Caput do artigo 121. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. De 6 a 20 anos. Beleza? Aí você tem artigo 121, parágrafo 2º. Eita, a gripe me pegou, viu, pessoal? A gripe, final de ano, me fudeu aqui. Reclusão de 12 a 30 anos. Então, veja, o homicídio qualificado é um crime mais grave que o homicídio simples, observando aqui as penas aqui. Tranquilo? Obviamente que você tem aumento, né, de pena. Então, cuidado. Então, aumento de pena é uma coisa. Homicídio qualificado é outra, tá? E só lembrando, nesse homicídio qualificado, não tem mais o feminicídio, tá? Feminicídio saiu, não é mais homicídio qualificado. Agora é um crime autônomo. E como crime autônomo, possui hoje a maior pena do Código Penal. Olha aí, o 121A, que trata do feminicídio, a pena hoje é de reclusão de 20 a 40 anos. É para se arrombar. É para se arrombar. Beleza? Vamos aí para a questão de número 2. A retroatividade da lei penal mais benéfica é um princípio estabelecido no artigo 2º do Código Penal. A retroatividade da lei penal mais benéfica é um princípio estabelecido no artigo 2º do Código Penal.
Beleza, tranquilo. Permitindo que uma lei posterior que deixa de considerar um fato como crime, que deixa de considerar um fato como crime ou deixa de alguma forma beneficia o réu, seja aplicado aos fatos anteriores, inclusive aqueles julgados. Esse princípio reforça o compromisso do direito penal com a justiça e a proporcionalidade das penas. Pessoal, certíssimo, né? Certíssimo. Temos aqui o famoso princípio da lei mais benéfica, né? Princípio aí da lei mais benéfica, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Lembrando que esse princípio da retroatividade da lei benéfica tanto está no Código Penal, no seu artigo 2º, como também na Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 40. Eu acho que inciso 40 é assim? É. Inciso 40, lá da Constituição Federal, tá certo? Onde vai dizer que a lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Tranquilo? Terceira questão. O furto qualificado. E aí a gente está tratando, né, do artigo 155. Artigo 155, parágrafo 4º, tá? Então, furto qualificado está lá no artigo 155, parágrafo 4º. Apesar que você tem outras qualificadoras além desse parágrafo 4º. A gente fala o parágrafo 4º porque está lá, furto qualificado, né? Aí você tem aquelas qualificadoras que são mais conhecidas, com destruição, ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança, emprego de chave falsa, né? Mediante fraude, escalada ou destreza, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, mas lembrando que existem outros furtos qualificados, né? Como, por exemplo, o furto, não é? Com uso de explosivo ou artefato análogo, que inclusive, além de ser furto qualificado, é crime hediondo, não é? Então, também você tem o furto qualificado, mediante fraude, mas esse cometido mediante dispositivo eletrônico ou informático. Então você tem várias qualificadoras aí, tá? E aqui tá tranquilo, porque, pelo amor de Deus, aqui diz que o furto qualificado é punido com pena de prisão de 6 meses ou multa se o crime for cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, de acordo com o Código Penal. Pelo amor de Deus, né? Aqui é uma questão, não é, da EGEDUC, que se o cara errou, é um miserável, né? A gente pode dizer que é um miserável homem desse. Porque o cara errar uma questão, miséria, não pode errar uma questão dessa, beleza? Então, porra, e você aí, tá nos assistindo, porra, se tu errasse essa questão agora, meu irmão, castigo pra tu tomar aquele vinho, não é? Aquele vinho Frei, né? Aquele vinho do Frei. Você vai tomar no ano novo vinho do Frei. Tá ligado? Aqueles garrafãozinhos, né? É vinho do Frei mesmo? Acho que é vinho do Frei. Você vai tomar vinho do Frei, meu velho. Né? Então se ligue, você errou essa porra aí, vai tomar vinho do Frei. Vai tomar espumante não, né? Vai tomar vinho periquita, né? Nem vinho rola. Tem vinho periquita e vinho rola. E são bons, viu?
Isso, nem Quinta do Morgado vai tomar vinho do Frei, beleza? Então, obviamente, essa questão está errada, porque o furto qualificado tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos, beleza? Tranquilo? Quarta questão, meu irmão. Quarta questão. O agente, e aí já não é mais GEDUC, tá? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Certíssimo, letra A. Ora, sempre é bom lembrar que, né, o crime, para que o crime inicia de uma cogitação, passando pelo que chamamos atos preparatórios, olha aí, atos preparatórios, e desses atos preparatórios, aí você vai para os atos executórios, até chegar na consumação. A gente pode dizer que isso aqui não é punível, Isaqueu não vai passar meu Pix do ano novo. Como é, Isaqueu? Vou te matar, meu irmão. Vou te encher de bala, miserável. Opa, isso é crime? Não. Atos preparatórios. Cuidado, que aí estou falando merda que os atos preparatórios não são puníveis. Calma. Em regra. Por quê? Porque a associação criminosa é punível. É um ato preparatório. Mas só o fato de eu me associar já cabe, já é crime, velho. Já é punível. Então, não é bem assim. Comprei uma máquina para fabricar dinheiro. Eu ainda não fabriquei. Mas só possuir a máquina é crime. Então, em regra, os atos preparatórios não são puníveis, porque você tem exceções. Então, cuidado aí os senhores operadores do direito aí que a gente está escutando na televisão falando merda. Agora, os atos executórios, esses sim, aí são puníveis. Mas veja, presta atenção. Existe ato executório que não chega na consumação. Então, quais são os atos executórios que não chegam na consumação? Vamos lá. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Tentativa. Então, nesses dois aqui, eu posso continuar, mas não quero. Desisti. Eu desisti. Podia consumar, mas eu desisti. No arrependimento eficaz, eu executei o ato executório, mas impeço a consumação. Mas eu impeço que a consumação se produza. Por isso que o arrependimento tem que ser eficaz. Então, nesses dois casos, desisti, me arrependi, o arrependimento foi eficaz, porque não houve a consumação. Meu irmão, eu só vou responder pelos atos que eu pratiquei até aquele momento. Já na tentativa, não. Na tentativa, não.
Na tentativa, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso continuar. Aqui, ó, eu posso, mas não quero. Aqui, ó, eu não posso, mas eu quero continuar. Eu posso, mas não quero. Eu não posso, mas eu quero. Por quê? Eu não posso por quê? Porque circunstâncias alheias me impediram de consumar o crime. Então aqui eu tenho uma diminuição de pena. Beleza? Então, por isso que a letra A está correta. Entende-se legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Ora, porra. Legítima defesa. Legítima defesa. Quando eu falo legítima defesa, eu estou falando o ato de me defender. É o ato de me defender. Eu me defendi de uma agressão. Então, o elemento subjetivo do tipo, o elemento normativo do tipo, não pode ser salvar perigo atual. O elemento tem que ser, não é? Entende legítima defesa quem, utilizando moderadamente os meios necessários, repele uma agressão injusta. Então, aqui eu não tenho legítima defesa. Aqui eu tenho estado de necessidade. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, e aqui o erro, sempre serão puníveis, ainda que o crime sequer tenha sido sentado. Meu amigo, aqui eu tenho a previsão, não é? A previsão do artigo 31. O artigo 31, ele é claro quando diz o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Bom, é errado, letra C. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano, restituída a coisa. E aqui o erro, né? Até a conclusão do inquérito penal por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1/3 a metade. Não, velho. Aqui você tem, não é? Aqui você tem o artigo 16, que chamamos esse artigo 16 de arrependimento posterior. Então, não é até a conclusão do inquérito, não é? É até o recebimento da denúncia ou da queixa. E outro erro aqui, a pena não vai ser reduzida de 1/3 até a metade. A pena será reduzida de 1/3 até 2/3. Beleza? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito errado também. Comete crime sim, não é? A embriaguez só vai ser, o cara só vai ser isento de culpa na embriaguez, ou seja, vai haver uma excludente de culpabilidade, quando essa embriaguez for
Quando essa embriaguez for completa, involuntária e causada por motivo de força maior ou caso fortuito. Entenderam aí? Quinta questão. A pessoa A, mentalmente sã, na data anterior ao dia de seu aniversário, de 18 anos de idade, com a intenção de matar, atira em seu vizinho e o fere gravemente. Presta atenção aqui. Na data anterior ao seu aniversário de 18 anos de idade, ou seja, ele tinha 17 anos e meses, não tinha 18 anos, ele tinha 17 anos. Ele atira em seu vizinho B e o fere gravemente. B é socorrido, mas falece no hospital, e aqui importante. Dois dias depois, em razão do disparo sofrido. De acordo com o Código Penal brasileiro, assinala a alternativa correta. Ora, meus amigos, veja só. O Código Penal ele tem no seu artigo 4º, ele define o tempo do crime. Código Penal, lá no seu artigo 4º, ele define o tempo do crime. E ele diz, é considerado crime no momento da ação ou omissão. É considerado crime no momento da ação ou da omissão, não importando o resultado, não importando o momento do resultado. Ora, então bora lá. A pessoa A, quando atirou, ela tinha quantos anos? 17 anos. E o vizinho morreu quando ele tinha 18 anos, que foi 2 dias depois. Então, o momento, então morreu é o resultado. Quando ele atirou ao momento da ação. Ora, segundo o código que utiliza a chamada teoria da atividade para determinar o tempo do crime, determina lá, não é? Que o tempo do crime é no momento da ação ou da omissão. Então, no momento da ação, ele tinha 17 anos. Então, meus amigos, ele não cometeu crime. Porra, mano, o cara morreu só 2 dias depois. Não importa, meu velho. Não importa. Não importa quantos dias depois o cara morreu. Não importa. O importante é o momento da ação.
E no momento da ação, ele tinha apenas 17 anos. Então ele cometeu, na verdade, um ato infracional. Letra A. Será isento de pena porque inimputável. Teoria da atividade. Certíssimo, letra A. Não é? Teoria da atividade. Será penalmente responsável. Crime tentado, teoria do resultado. Será penalmente pelo crime consumado, teoria do resultado. Não será isento de pena porque, apesar de imputável ao tempo do crime, era penalmente responsável ao tempo, teoria da ambiguidade negativa. Sexta questão. Um cidadão alemão pratica crime de lesão corporal grave contra um cidadão belga, e aqui é a cereja do bolo, a bordo de um navio público brasileiro, quando este se encontrava ancorado em um porto argentino. De acordo com o Código Penal brasileiro, a assinala alternativa que apresenta qual legislação se aplica ao caso, com base em qual princípio. Então veja, eu tenho dois indivíduos estrangeiros, um alemão e um belga. Eles estão a bordo de um navio. E esse navio está ancorado em território argentino. Que salada mista, né, velho? Você tem dois estrangeiros, esse comete lesão corporal contra esse, em um navio brasileiro, que está ancorado em território argentino. E agora? De quem é a competência? A competência é do governo alemão, mano, porque o cara cometeu o crime contra o belga. O cara foi agressor, não, mano. Competência do belga, que é a vítima. Não. A competência é da Argentina, porque o navio está ancorado em território argentino. Veja. Tudo isso seria possível, essas hipóteses seria possível se no nosso Código Penal não existisse o artigo 5º. E o artigo 5º traz o que chamamos princípio da territoriedade. Princípio da territoriedade. E nesse princípio da territoriedade, diz lá que é extensão do território nacional, o espaço físico e geográfico. E aqui, físico, geográfico, questão de terra, mar, ar, não é? Aonde se encontra o território, a soberania do território nacional, que vai até 200 milhas náuticas, né? Mas também ele considera como território nacional o território chamado de território fictício ou jurídico. Emanuel, que território fictício ou jurídico é esse? Ora, o território fictício ou jurídico é aquele que ele determina que os navios que estão a serviço da República Federativa do Brasil, os navios que estão a serviço da República Federativa do Brasil, são extensão do território brasileiro. Então, veja, um navio público
ele está a serviço da República Federativa Nacional. Então, na verdade, o crime foi praticado não em território argentino, mas em território brasileiro. Se foi praticado em território brasileiro, cabe o quê? A legislação brasileira, princípio, letra D, princípio da territoriedade. Letra D, cuidado para não colocar princípio da extraterritorialidade, viu? Princípio da extraterritorialidade está lá no artigo 7º. Está lá no artigo 7º. Cuidado. Princípio da territorialidade é uma coisa. Princípio da extraterritorialidade é outra. Princípio da extraterritorialidade seria: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Por exemplo, eu cometi um crime contra a vida ou liberdade do presidente. Mesmo esse crime sendo praticado, por exemplo, nos Estados Unidos, fica sujeito à lei brasileira. Esse é o princípio da extraterritorialidade, que não é o caso aqui. Aqui é extensão de território nacional. Aqui a aplicação da territorialidade fictícia ou jurídica, tá? Então, letra D. E última questão de direito penal, que ainda vem, processo penal. Após uma colisão de trânsito, Mário, enraivecido, mesmo observando que a condutora do automóvel estava grávida, então isso aqui é uma coisa interessante, né? Estava grávida ela. Desfere-lhe um violento tapa no rosto, por entender que ela havia sido culpada pela batida. No entanto, por causa do golpe, a condutora desequilibra-se e cai de barriga para baixo, ao chão, ocasionando a interrupção da gravidez com consequente morte do feto. Nesse caso, considerando que a vítima também sofreu lesões leves no rosto, devido ao tapa, pode-se afirmar que Mário responderá pelo crime. Olha, bora lá. Um nexo de causalidade aqui é importantíssimo. Ela desequilibra-se e cai de barriga para baixo ao chão, ocasionando a interrupção de gravidez, com a consequente morte do feto. Me diga uma coisa. Se esse indivíduo não tivesse dado um tapa, se esse Mário não tivesse dado um tapa na condutora do veículo, ela teria abortado? Não. Então existe um nexo de causalidade entre o tapa e o aborto. Bem, ele tinha a intenção de quê? De lesionar. Quando ele deu um tapa, a intenção dele é lesionar, certo? Mas houve uma lesão, não é? Houve uma lesão e dessa lesão gerou o aborto. Então temos uma lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Então, lesão corporal simples não, lesão corporal seguida de morte não. Lesão corporal qualificada pelo aborto. Lesão corporal gravíssima. Beleza? Então, com isso, fechamos aqui o nosso ponto aqui de direito penal. Não é? Terminamos aqui o nosso ponto de direito penal. Eita, Emanuel, foi muito bom. Calma, meu velho. Tu acha que o nosso amigo, não é? Isaqueu Silva ia deixar eu apenas dar uma aula meia boca de penal e ir embora?
Claro que não, velho. Claro que não. Meu irmão, falta processo penal. O negócio aqui é completo, né? Nossa, vai ter aula de penal? Não, calma. Tem calma. Que é só festa, fera. É só festa. É só alegria. Né? É só alegria. Vamos agora trabalhar processo penal. Só. Né? Então, tá com a champanhe aí? Abra a champanhe. Abra a champanhezinha. Abra a champanhe para a gente degustar junto com o processo penal. Não é? Porra, somente o EP para fazer isso, meu irmão. Somente o EP para fazer isso. Então, chega mais, vamos lá. Bora para processo penal, meu irmão. Processo penal, vamos para processo penal. Beleza? E no processo penal, você tem a primeira questão, aquela questão que o cara chega e diz, porra, é aquela questão que com certeza pode estar na minha prova. Claro, porque trata-se de inquérito penal. Meu velho, inquérito penal está em todas as questões, né? Inquérito penal está em todas as questões. E uma das questões de inquérito trata de quê? De prazo. Então, muito cuidado, porque hoje você tem dois prazos que você encontra no Código de Processo Penal. Você vai encontrar lá no artigo 10, que vamos chamar de prazo geral, mas também lá no artigo 3º-B, parágrafo 2º, outro prazo determinado pelo juízo de garantias. Espera aí, Emanuel, então qual é o prazo que eu devo colocar? Vai depender da pergunta da questão. O que a questão está te pedindo? Veja, se a questão diz aqui, segundo a regra geral prevista no CPP, ele está falando do artigo 10. O que o artigo 10 diz? Ele fala em dois prazos, 10 e 30. Então ele diz 10 dias para o inquérito encerrar se o cara estiver preso, sem prorrogação, e 30 dias se ele estiver solto com renovação. Já esse daqui, ele diz 10 dias, se o cara estiver preso, mas pode ser renovado por mais 15. E aqui 30 dias se solto, cabendo renovação também. Então só vai mudar aqui, não é? Essa prorrogação. Então o prazo é 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. E aqui o prazo é 30, podendo, aí é normal. Né? Então você vai ter que saber qual é o prazo que estão te pedindo lá na prova. Nesse caso, ele quer o regra geral. Então você já sabe. Ah, meu irmão, aqui é o artigo 10. Sem estresse. Aqui o artigo 10 sem estresse. Então bora lá. Então, 5 dias não existe. Então 5 dias já mata aqui. 15 dias também não existe. Ou é esse ou é esse. Bora lá. 30 dias se o indivíduo estiver preso? Não pode. 10 dias se o indivíduo estiver preso ou 30 dias quando ele estiver solto. Letra D é a nossa resposta. Beleza? Eita aqui. Ai, meu Deus do céu. Coluna. Coluna tá foda.
Questão de número 2. Ao chegar ao local de fato, ainda não sabendo que se trata de um local de crime, de acordo com o artigo 6º do CPP, a primeira providência da autoridade policial deve. Meus amigos, aqui é simples, né? Aqui trata-se do que chamamos, né, de providências. Então, isso aqui é uma questão certa também quando se fala em, como é que se diz, em inquérito policial, não é? Quando se trata de inquérito policial, sempre se tem o artigo 6º dessas provas. E esse artigo 6º, ele vai determinar o que a autoridade policial deve fazer logo que tiver conhecimento de um crime. Então, o que o delegado deve fazer logo quando ele tiver conhecimento do crime? Então, ele tem, obviamente, que dirigir-se ao local, providenciando que não se altere o estado de conservação das coisas, apreender os objetos, não é? Que tiverem relação com o fato, ouvir o ofendido, colher todas as provas, proceder a reconhecimento das pessoas e assim por diante. Então, bora lá ver. Apreender objetos que tiverem relação com o fato. E aqui o erro, aqui, né? Evitando a perda de objetos potencialmente importantes. Não, meu. Ele vai fazer a apreensão dos objetos que tiverem relação com o crime. E ele só pode apreender após a liberação dos peritos, viu? Estão errado aqui. Ouvir o indiciado a fim de decidir sobre a necessidade. Cara, porra. Ouvir o indiciado? Peraí. Ele realmente vai ouvir o indiciado com observância no que for aplicável, né? Mas ele também vai ouvir o ofendido, né? Então, ele não vai decidir sobre a necessidade só da detenção imediata, não. Ele vai ouvir o indiciado e vai lavar o respectivo termo assinado por duas testemunhas, e não na sua detenção imediata. Prender o suspeito a fim de evitar fuga, também não. Para que haja a prisão, tem que haver fundamento, né? Esse fundamento pode estar previsto na prisão temporária ou na prisão preventiva. Preservar o local. Opa, ele tem que fazer. Ele tem que preservar o local. Ouvir o ofendido, beleza, mas só até aqui. Para que se defina a área a ser isolada, não. O restante está errado. Terceira questão. O Ministério Público denunciou. O Ministério Público denunciou Genivaldo pelo crime. Opa, que importante. Ó, pelo crime de homicídio culposo. Homicídio culposo. E requereu sua prisão preventiva. Para assegurar a aplicação da lei penal, pois não havia nos autos provas que ele exercesse atividade laborativa no distrito da culpa, nem de sua residência fixa. Ao analisar a denúncia do juiz. Ora, quando você vai tratar de prisão e você quer que aquela prisão seja preventiva, você tem que observar alguns artigos. O artigo 311, o artigo 312, o artigo 313
não é? Então você tem que observar esses artigos. Então, por exemplo, o artigo 311 diz: em qualquer fase da investigação ou no processo penal, caberá prisão preventiva, decretada pelo juiz, não de ofício. O juiz não pode decretar de ofício, mas pode decretar por requerimento do MP ou por representação da autoridade policial. O artigo 312, ele vai determinar os requisitos para ter a prisão preventiva. Por exemplo, ordem pública, não é? A garantia da ordem pública ou a garantia da ordem econômica. Ou ainda por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei. Não é? Ou ainda porque o cara gerou perigo. Gerou perigo. Não é? Gerou perigo. Ora, e o artigo 313 ele vai determinar, ó, isso aqui também, ou isso aqui, só pode ser aplicado se o crime for doloso. E doloso com a pena superior a 4 anos. Então está lá no artigo 313 que tem, ó, tem que ser nos crimes dolosos, cuja pena seja superior a 4 anos, ou ainda se o crime envolver violência doméstica, não é? Então veja, doloso, e aqui ele disse que o crime foi culposo. Então não cabe aqui no 313. Então morreu, velho, morreu. Então, ao analisar a denúncia, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva, pois ela é incabível no caso concreto. Por quê? Porque o artigo 313 não permite. Beleza? Assinale a alternativa correta a respeito, não é do que dispõe o Código do Processo Penal sobre a prisão preventiva. Bora lá. Só cabe prisão preventiva na fase processual, em razão da cláusula de reserva de jurisdição. Não. A prisão preventiva tanto cabe na fase processual como na fase de investigação. Beleza? Emanuel, e prisão temporária? Aí essa só cabe na fase de investigação, não cabe na fase processual. Beleza? Então aqui, errado. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato de legítima defesa. Certinho, artigo 314. E aqui vê que coisa interessante. Essa semana, foi semana passada, olha aí uma coisa interessante, aconteceu um fato muito interessante aqui em Pernambuco, envolvendo um policial e sua esposa. Segundo os fatos apresentados, ela estava sofrendo, ela já tinha sofrido várias agressões desse policial, e nesse dia ele estava bêbado e foi agredi-la de novo. E agrediu. E nessas agressões ela pegou a arma dele, foi lá, deu um tiro e ele morreu. E ela foi conduzida à delegacia. E lá o delegado
lavrou o auto de prisão em flagrante e determinou a prisão dela. E enviou o auto de prisão em flagrante tem que ser lavrado mesmo, tá? E enviou o auto de prisão em flagrante para o juiz. E o juiz marcou a audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, o juiz determinou a prisão domiciliar dela, ou seja, ela foi com... ela ficou com a tornozeleira. Porra, bicho, vê só. O artigo 314, ele é claro quando diz: a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o agente praticado o fato nas condições previstas no artigo 23, estado de necessidade legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Porra, errou todos dois, tanto o delegado como o juiz. Emanuel, mas ele lavrou o flagrante. Tem que lavrar o flagrante, né? Que ele foi, mas lavrava-se o flagrante, mas relaxava-se a prisão, né? Não prendia ela, não é? Não prendia ela, até porque quando ela foi apresentada à delegacia, ela estava visivelmente, não é? Com, como é que se diz? Com visão, não é? Que ela tinha sido agredida, né? Visivelmente mostrava que ela tinha sido agredida. Ela tinha sido agredida. Mas vamos lá, o delegado ficou com medo. Pô, mas eu não tenho certeza. Eu só estou visualizando aqui. Pô, mas o juiz, velho, pô, eu soube que o advogado levou outros boletins de ocorrência que ela tinha sido agredida outras vezes. Porra, e o juiz determinou prisão domiciliar. Acho que foi pior. O juiz agiu pior do que o delegado. Não é? Eu não sei se era juiz novo, porque esses juiz novos são foda, velho. Não sei se era juiz novo, se era juiz antigo. Tem que analisar. Porra, tá aqui no artigo 314. Tá aqui, ou seja, vê só. A pessoa é agredida e age em legítima defesa ainda é presa. Porque agiu em legítima. Porra, bicho. Se tá nos autos já, verificou tudo que houve, o delegado obviamente deve ter encaminhado ela para o IML. O IML observou que há lesões, não é, naquele momento e anteriores. Você leva outros laudos, leva outros BOs que a pessoa tenha sido agredida. Aí é foda, bicho. É foda, olha. Juiz é foda, velho. Se na processo penal, direito penal aqui no Brasil, o professor tem que receber insalubridade e periculosidade, velho. Por que principalmente insalubridade? Porque os caras fodem a mente do professor. Vai embora lá. Então, artigo 314. Depois dá uma lidinha lá nesse artigo 314 para você ver. Né? É foda. Em caso de urgência, a decisão que decretar substituir ou denegar a prisão prescinde. Disse, não, bicho. Ó, houve a prisão ou foi revogada a prisão, tem que estar fundamentada. Chorou. Admite a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação de cumprimento de pena? Jamais. Quinto, Luquinha ingressou em uma agência da Caixa Econômica. Ocasião
em que, portando arma de fogo, subtraiu pertences de diversos clientes e ele evadiu-se em sequência. Muito embora não tenha ocorrido qualquer perseguição, não ocorreu nenhuma perseguição. Lucas foi encontrado por policiais logo depois com arma de fogo utilizada para a prática do crime com os objetos subtraídos, situação que faz presumir ser o autor da infração. Meus amigos, é simples, né? O Código Penal, lá no seu artigo 302, ele traz as espécies de flagrante. E ele diz, no inciso 1º e no inciso 2º, ele chama esse flagrante próprio. E o que é o flagrante próprio? No inciso 1º, é quando ele estiver praticando o crime. No inciso 2º, quando ele acaba de cometer o crime. No inciso 3º, ele traz o chamado flagrante impróprio, também conhecido como quase flagrante. Quase flagrante. E o que é o quase flagrante? É quando o indivíduo é perseguido logo após. Então aqui você tem que ter uma perseguição logo após. Então quando ele é perseguido logo após por populares, pela vítima ou pela polícia, não é? E é pego. Então você tem um flagrante próprio, quase flagrante. E no inciso 4º, você tem um flagrante que se chama fictício, ou também chamado presumido, que é aquele flagrante que o indivíduo, não é, é encontrado logo depois, aqui é logo após, aqui é logo depois, com armas ou instrumentos, objetos que façam presumir ser o autor do delito. Obviamente, fora do CPP, tem outras espécies de flagrante. Você tem o flagrante postergado, flagrante preparado, esperado, forjado, fora do Código de Processo Penal. Isso é a doutrina, a jurisprudência, não é? Que criaram essas espécies de flagrante. O artigo 302 só traz esses daqui. Então, baseado nisso, o cara foi achado, encontrado logo depois. Então, não há flagrante próprio, porque ele não foi pego nem cometendo e nem após cometido o flagrante. Então, se tiver próprio aqui, a gente não foi flagrante próprio. Também não foi nem flagrante próprio, nem quase flagrante. Por quê? No flagrante impróprio, quase flagrante, ele deve ser perseguido logo após o cometimento do crime. E aqui ele diz que não ocorreu perseguição. Então, não há flagrante próprio. Está em flagrante ficto, pois foi encontrado por policiais logo depois com arma de fogo utilizada para a prática do crime com objetos subtraídos. Letra C é a nossa resposta. Não está em flagrante, pois quando foi encontrado por policiais não tem acabado, não. Então, letra C é a nossa resposta. Flagrante fictício ou presumido. Sexta questão. Bruno foi preso em flagrante delito pelo crime de sequestro e cárcere privado. O flagrante ocorreu de forma regular e no prazo correto. Realizou-se a audiência de custódia. Tudo certinho. Né? Em referida à audiência, o advogado de Bruno destacou que seu cliente é primário. Opa! Primário. Possui bons antecedentes, tem emprego e residência fixos e compromete a comparecer sempre que é solicitado. Nessa hipótese, a pedido deve ser feito para restituir a liberdade de Bruno. Para restituir.
Relaxamento de prisão? Não, porque o relaxamento de prisão só cabe se a prisão foi ilegal. Se a prisão foi ilegal. Não é o caso. Habeas corpus também, não é? Eu só vou impetrar habeas corpus se houve também prisão ilegal. Revogação da prisão preventiva, não fala em prisão preventiva aqui. E revisão criminal é só após a sentença transitada em julgado. Então, o pedido que deve ser feito aqui é pela liberdade provisória. Liberdade provisória. Sétima questão. Definição de prisão preventiva. Qual o conceito que se tem de prisão preventiva? Providência adotada pela autoridade policial ou judicial. Não, aqui já é errado, né? Porque a prisão preventiva não pode ser decretada pelo delegado. O delegado faz, ele representa pela prisão preventiva. Remédio constitucional não, prisão preventiva não é remédio constitucional. Prisão preventiva é uma medida cautelar, não é preventiva, é uma prisão. Espécie de prisão cautelar, beleza, que pode ser decretada de ofício pelo delegado. Jamais. Não pode ser decretado de ofício pelo juiz, imagine pelo delegado. Medida processual de privação de liberdade do acusado ou do indiciado para impedir que ele cometa novos crimes. Certíssimo, letra D. Meus amigos, e com isso fechamos, não é, a virada de ano aí, com esse super aulão aí, preparado especialmente para você. Não estou preparado. Então você não estou preparado, não é? Olha aí como é bom, não é? Ser aluno do Estou Preparado. Porque só estou preparado dá esse presente definido para você. Então, meus amigos, dizer para todos vocês que estão agora nos assistindo que vocês tenham um feliz, não é? Um próspero, um grandioso 2025. Que 2025 traga para vocês a sonhada aprovação, a sonhada vitória, meu irmão. Receba, porque Jesus está te dando essa vitória. Jesus vai te dar essa vitória. Receba ela, receba, que a vitória é tua. Ter fé, nunca perca a fé. Eu sei que muitas vezes é difícil, não é? É difícil, não é fácil. Não é fácil, não é? Mas continua no teu foco, continua na tua caminhada, porque teu dia vai chegar e vai ser 2025, porque Deus vai te abençoar, beleza? Não é? Então, meus amigos, uma boa madrugada para todos, não é? Suave na nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu, até 2025. Valeu!